Um importante leilão aqui em São Paulo. Thiago Muniz, bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago Berrache, bom dia a todos. Eu falo da B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, onde deve ser realizado a partir das 10 da manhã o leilão das linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô de São Paulo. É bom a gente lembrar que esse leilão esteve sob o risco de não acontecer. A Justiça chegou a conceder liminar favorável ao partido PSOL, Diretório Municipal do PSOL de São Paulo, e ao Sindicato dos Metroviários, para que esse leilão não fosse realizado. A liminar foi concedida ontem, e ontem mesmo a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu derrubar essa liminar, e o leilão está marcado para acontecer a partir das 10 da manhã. O Sindicato dos Metroviários diz, inclusive, que esse poderia ser um processo de cartas marcadas, diz que apenas uma empresa teria condição de atender às demandas exigidas, seria a empresa CCR, o que o governo nega veementemente e diz, inclusive, que se trata de uma concorrência internacional e que grupos internacionais, incluindo um grupo da Argentina, teria demonstrado interesse em participar. Saberemos, a partir das 10 da manhã, quem de fato tem condições, quem de fato vai se inscrever para ter o controle durante 20 anos dessas duas linhas do metrô. A linha 5 Lilás já existe, é a linha que por enquanto liga basicamente a Zona Sul à linha 9 Esmeralda da CPTM e que ao longo deste ano pode ter os prolongamentos efetivamente construídos até as estações Chácara Clabim da linha 2 e Santa Cruz da linha 1 Azul. E a linha 17 é aquele monotrilho que a gente conhece bastante a obra, que passa lá perto do aeroporto de Congonhas e se estende na Zona Sul de São Paulo. Então, quem ganhar aqui vai comandar por 20 anos uma linha do metrô, que já existe, e outra, o monotrilho, que está sendo ainda construído. Está aqui já uma movimentação importante de pessoas que vão acompanhar o leilão, das empresas, e a Jovem Pan também acompanha esta importante disputa sobre um dos mais importantes ativos aí do governo do estado e principalmente importante para a população de São Paulo e da região metropolitana. Da B3, no centro da cidade, nós voltamos aos estúdios. Ontem na greve a gente sempre reforçou que a linha amarela não parou porque é privatizada. Isso. São vários aspectos a serem discutidos, professor. Eu acho que informação dada pelo Thiago, quer dizer, uma linha já existe e a outra vai ser construída. Então, por exemplo, isso tem de se explicar pro cidadão. O cidadão tem de saber, tem de ter um questionário, não precisa ser 50 perguntas como pro Temer, em 10. Explicar. Quando se faz uma concessão, sobre o que, quanto que recebe, quais são as obrigações, uma coisa simples para que as pessoas possam entender. Eu, por exemplo, não sei. Sinceramente, eu não sei. E uma outra, o metrô poderia, portanto, explicar o que significa quando você vai fazer uma concessão de uma linha já existente e uma que vai ser construída. Por exemplo, que é o caso em tela. 2. Uma outra pergunta à companhia do metrô que poderia explicar por que as estações do metrô de São Paulo no mundo diferem de todas, só existe em São Paulo. No mundo inteiro você deixa uma escadinha e chega à estação do metrô. Em Paris, por exemplo, sem nenhum problema. Em São Paulo tem o Mausoléu do Faraó, um verdadeiro mausoléu do Faraó que ocupa um quarteirão. Então eu gostaria que o pessoal do metrô explicasse por que em São Paulo é diferente do resto do mundo. Porque você vai a Barcelona, você vai a Londres, é assim. E são linhas muito simples, não tem luxo. O nosso metrô é luxuoso, pouquíssimas linhas e caríssimo. E eu não entendo por que precisa desapropriar em cima tanta coisa. É o único no mundo. Ou pode fazer uma comparação, vai. O Stalin também construiu o metrô em Moscou, né? Tem aquelas estações que eles usam, mas vamos tirar o Stalin, vai. Me explique, por que o metrô é tão profundo em São Paulo? Aqui não é a Cidade do México, se fosse eu poderia entender, né? Então, por favor, me explique isso. E em relação a esse leilão, explique essas questões. Qual a diferença de uma linha que já existe para uma não existente? Quais são as atribuições, quanto custa, quanto pode receber? Isso é básico, senão ninguém entende a discussão. Vila tem razão, tudo isso aí deve ser esclarecido, deve ser investigado e as investigações, aliás, devem se estender às zonas de sombra que ainda envolvem o metrô e que vão se adensar durante a campanha presidencial. É bom que isso seja feito já. Agora, o que ficou claro ontem é que o sistema da operação por uma empresa privada funciona muito melhor. A linha 4, que é a linha que eu uso outras, mas a 4 eu uso praticamente todo dia.
A linha 4, nenhum funcionário faltou, nenhum trem atrasou, foi tudo normal. Então, não é porque é proibido fazer greve ali, é porque não é tão fácil você fazer greve e conseguir o pagamento das horas paradas e tal, como se consegue com as linhas operadas pelo Estado. Essas duas coisas precisam ser conciliadas, mas evidentemente a privatização é muito mais eficaz. Ora.